E aí pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como sempre, eu não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu estou gravando ele aqui do carro, indo para o trabalho. Espero que possa servir para vocês. E é o seguinte, vamos lá, qual vai ser o assunto? Sei que faz um tempinho que eu não gravo, não é nada, mas vamos lá. O assunto que a gente vai tratar hoje vai ser, sabe sobre o quê? Qual a casa mais importante? Qual a casa mais importante para você? É isso aí, disso que a gente vai falar um pouco. Eu vou basear a nossa conversa, nosso papo aqui, numa reflexão que eu tive a respeito do texto do profeta Ageu, que está lá no Antigo Testamento. O profeta Ageu, ele vai tratar a respeito do que Deus falou para ele, do que Deus levou ele a tratar com o povo daquela época, o que Deus levou ele a falar para Zorobabel, que era o cara da época, para o sacerdote da época, Josué. E aí, algumas coisas me veio à cabeça e eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que possa gerar valor. O meu intuito, o meu desejo é sempre trazer algo que gere valor, e o valor do reino, não é um valor simplesmente da terra. O valor da terra muita gente tem e traz. Eu sempre estou procurando pensar a respeito de conceitos atrelados a três fatores principais. Primeiro, é esse valor do reino. Um valor que traga algo de reflexão para a sua vida, um cunho psicológico. Também algo que gere um valor para você de cunho ativacional, algo que possa te ativar a tua mente, a tua alma, o seu psique, para a gente entender algumas questões das nossas vidas que às vezes passam despercebidas. Bem, ali o texto ele vai trazer, o profeta ele estava falando para o povo a respeito do por que aquela casa, a casa deles, era melhor, mais bonita, mais relevante, mais pomposa do que a casa de Deus, do que o templo, né? Que naquela época era o templo. E aí, o profeta ele vai indagar as pessoas a esse sentido. Deus vai falar por que aquela casa deles era mais pomposa, mais bonita do que a própria casa de Deus, do que o templo. E aí por isso a pergunta que eu fiz: qual a casa mais importante? Qual a casa que realmente tem que ser edificada? Qual a casa que precisa ser reconstruída, que foi o que aconteceu nesse contexto? Eu pergunto para você, e aí eu sei que normalmente você deve estar pensando aí a respeito de uma casa física, né? É bem possível que você esteja pensando sobre uma casa física, até porque o contexto ali do texto vai falar do templo, de algo físico. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho além, que a gente saísse do natural, dessa questão física, para a gente ir para um âmbito um pouco mais espiritual. Em que sentido, Fernando? No sentido de que eu sou uma casa, sou a morada de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse que ele não ia deixar a gente sozinho, não ia deixar a gente órfão, ele ia deixar um consolador, o Espírito Santo, e esse mora dentro de nós. E é ele que nos ajuda nessa edificação dessa casa. Que casa? O meu corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O meu corpo é essa casa que Deus escolheu fazer morada. E por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o texto que está falando ali de um templo? Está falando ali sobre a edificação de um local físico. Porque aquele povo, eles estavam ali pensando a respeito da edificação daquilo que era deles, da casa deles, e deixando de edificar aquilo que é importante. E é assim que a gente faz também. Muitas vezes a gente dá importância para aquilo que não é importante. Ou, na verdade, às vezes, muitas vezes inclusive, a gente não faz isso por mal. A gente faz isso por um entendimento falho. A gente acha que algumas coisas são importantes, mas quantos de nós aí já não nos pegamos numa percepção de que, olha, o que eu achava que era importante há um tempo atrás, agora eu estou vendo que não é tão importante, sabe? Porque realmente aquilo não era tão importante. E às vezes a gente centra
canaliza a nossa energia em algumas coisas achando que ela é importante e não é. E quando a gente faz isso, a gente deixa de edificar, a gente deixa de reconstruir aquilo que realmente é importante. Aquele povo estava ali se focando em ter uma casa muito bonita, quando o que Deus queria e estava dizendo para eles que deveria haver era a edificação do templo. Deus vai perguntar para eles: como é que vocês podem ter e querem ter uma casa bonita enquanto o meu templo está desse jeito em ruínas? Parafraseando, vocês têm que se focar, vocês têm que reconstruir, valorizar aquilo que realmente é importante. O que é importante nesse momento não é a casa de vocês, é o templo. E aí eu trazendo para nossas vidas, para minha vida, para a tua vida, o que a gente precisa focar muitas vezes, aí é o inverso. A gente tem que focar naquilo que é importante. E o que é importante, a primeira casa, eu sei que, de novo, você deve ter pensado na sua casa, no seu lar. Beleza, legal, é isso aí, pode pensar, não tem problema. Mas você entende que se você não estiver bem, é muito provável que a sua casa também não vai estar bem. Não vai ter como você edificar a sua casa, a sua morada, ali onde o seu teto sobre a sua cabeça, se você não estiver bem, porque a gente precisa ter coerência, ser coeso. Não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra, eu dizer para uma pessoa fazer certa coisa, eu estou fazendo ao contrário. Então, para que eu tenha uma casa edificada, um lar, eu preciso ter primeiro a principal casa edificada, o meu ser, todo o meu ser. Então a gente tem que focar primeiramente nisso. E aí a gente, às vezes, até quando pensa nisso, a gente vai muitas vezes valorizar, de novo, vou falar sobre isso, a gente vai valorizar o que não é importante. Mas entenda bem, olha o que eu vou dizer. Não é que pessoas não sejam importantes. Pessoas são muito importantes. A gente não vive sozinho. Pessoas são muito importantes, sem sombra de dúvida. Inclusive, foi por pessoas que Jesus morreu. Não foi por coisas. E a gente muitas vezes se preocupa, inverte esses valores, né? A gente se preocupa com coisas ao invés de com pessoas. A gente dá maior importância para coisas do que para pessoas. Mas isso é um assunto para outro momento. Enfim, você tem que estar bem, você tem que, o que é primeiramente importante tem que ser você. Por isso que também o texto bíblico vai dizer, olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Você não pode amar o seu próximo se você não se amar. Mas à medida que você se ama de verdade, você ama o seu próximo. Entende? Interessante? Então, aquilo que é importante é, primeiramente, a sua casa, a sua morada, o templo de Deus, para você estar edificando, cuidando. Você pode cuidar de outras pessoas à medida que você cuidar, primeiramente, de você bem, para poder cuidar de outros bem. Dá para entender? Você entende isso? Eu espero que você esteja entendendo. Vamos lá. Então, nesse processo de cuidar de mim para cuidar dos outros, cuidar daquilo que é importante, daquilo que Deus priorizou como importância. Por quê? Ele vai dizer no texto que as pessoas não estavam prosperando, as pessoas não estavam plantando, mas não estavam colhendo, as pessoas estavam trabalhando, mas o salário deles não dava para nada, as pessoas estavam ali colhendo uvas para fazer vinho, mas nem se bebedando eles estavam, porque as coisas não fluíam, porque eles não estavam dando importância para aquilo que é importante. Você já se pegou nessa situação, fazendo de tudo, e você para e se pergunta, ué, mas por que não está dando certo? Eu estou fazendo as coisas certinho, como manda o figurino. Fica a dica para você, se analise corretamente. Será que realmente você está fazendo tudo que é certinho? Será que você está priorizando aquilo que realmente é importante, ou você está simplesmente fazendo aquilo que é urgente? Eu acho que eu já falei disso, não sei se não falei, ou se falei. Se falei, vou repetir novamente. Tem uma distinção muito grande entre o que é importante e o que é urgente. E as pessoas invertem os valores. As pessoas acham que o que é urgente é o que deve ser feito com mais clareza, intensidade, com maior prioridade. Não é. Aquilo só se tornou urgente porque você não deu a devida importância. Aí você corre, né, por cima de pau e pedra, como é dito por aí. Você atropela o processo muitas vezes para poder resolver aquilo que é urgente. Mas se você tivesse dado a devida importância para aquilo que é importante, aquilo não tinha se tornado tão urgente. O que é importante é inegociável. A sua família é importante.
Você é importante, o seu corpo é importante, a sua mente é importante, você tem que cuidar de tudo isso para que você possa cuidar dos outros. Você, homem, marido, você tem que cuidar de si próprio para você cuidar da sua esposa, e a esposa também é na mesma pegada. Filhos, você tem que cuidar também de você, entendendo quem você é e aquilo que Deus te chama a fazer para você cuidar de outros também. Assim é para todas as ramificações. A gente tem que cuidar da gente, cuidar daquilo que é importante, cuidar da casa que é mais importante, que primeiramente é o meu próprio ser, para que eu possa cuidar dos outros. Reforço, não estou dizendo com isso que você tem que deixar de lado as pessoas, tá? Que você tem que deixar de lado o cuidado com as outras pessoas, não é isso, de jeito nenhum. O processo de cuidar das pessoas é tão interessante, vamos entrar também agora nessa questão um pouco mais neural. Você sabia que quando você faz o bem para as pessoas, quando você faz uma ação bondosa, mas veja bem, eu não estou aqui pregando que você tem que fazer alguma coisa sempre pensando em algo em troca, ou achando que isso vai acontecer, fazer algo porque você espera que isso aconteça. Não. O que eu estou te passando são dados científicos de que quando você faz uma ação benéfica, o seu cérebro é programado para que sejam descarregados substâncias no seu corpo de prazer, de alegria. Pensa, não precisa acreditar em mim não, se você não quiser, tá bom? Faça você mesmo a própria análise. Faça isso, ou lembre-se de algum momento a qual você fez alguma atitude boa com alguém, você doou alguma coisa, você serviu um alimento para alguém, você fez alguma ação bondosa, tá? Não estou falando simplesmente de caridade, que às vezes as pessoas nem entendem o que significa a palavra. Inclusive eu gosto de tarefa, eu gosto de exercício, para que algumas coisas fiquem fixadas. E aí fica para você aí também, se você quiser, essa tarefinha, esse exercício. Pesquisa aí o que significa essa caridade, realmente na etimologia da palavra, que você vai entender melhor. Como as pessoas às vezes elas acabam se equivocando em usar esse termo para algumas ações. Mas vamos voltar para o assunto de que a gente está conversando aqui. Faça esse teste, faça uma ação bondosa, doe alguma coisa e veja como que você se sente. Eu te desafio para ver se você vai fazer uma ação bondosa, de coração realmente. Se você vai fazer isso, você vai se sentir mal. Não tem como. A gente foi programado, nosso cérebro foi programado pelo Criador para isso. A gente foi programado para, quando a gente fazer o bem para as outras pessoas, o nosso cérebro já descarrega essas substâncias sobre o nosso corpo e a gente sente esse prazer. Tá? Então pratique isso, que você vai ver o quanto isso é benéfico para você. Isso também é um cuidado que você pode ter para a sua vida, tá bom? E aí o texto ele vai dar continuidade e vai dizer, o profeta vai dizer que ele foi usado por Deus, que ele falou aquilo que Deus mandou ele falar para o povo, e o povo ouviu, e o povo obedeceu. E aí o povo, o que eles fizeram? Deixaram de dar a importância para aquilo que eles achavam que era importante e começaram realmente a dar a devida importância para aquilo que é realmente importante, que era o templo ali de Deus, que era a reconstrução desse templo. E aí eles se ajuntaram para fazer essa reforma desse templo. E aí eu te convido para que você possa refletir a respeito dessa nossa conversa, que está aí com, nesse momento, 13 minutos e 50 segundos. Sobre aquilo que é importante, e você possa buscar reconstruir a sua mente, reconstruir o seu corpo, reconstruir os seus hábitos, reconstruir a sua espiritualidade. Por que eu estou dizendo espiritualidade? Porque ela vai além de religiosidade, tá? A espiritualidade vai além. Mais uma tarefinha, pesquisa aí o que significa realmente espiritualidade, tá bom? E aí, tudo isso deve ser reconstruído em nossas vidas. Por que eu digo reconstruído? Porque a gente tem alguns, como que eu posso dizer? Eu vou usar até uma fala que eu ouvi um outro dia, eu achei muito interessante, e é verdade. A gente tem uns drive mentais, uns drive mentais que nos direcionam, parece que a viver só naquela mesmice, daquela forma. Isso também está aqui dentro, está dentro do nosso cérebro, tá?
As pessoas acham que devem ficar naquela rotina normativa direta. Não precisa ser desse jeito. Você pode reconstruir. Você pode reconstruir até sua mente. Você pode aprender como pensar. Você sabia disso? Você pode aprender a pensar como pensar. É exatamente isso. Então você pode mudar os seus hábitos, você pode criar, reconstruir algumas coisas. E aí é interessante que nesse processo de reconstrução, você já viu em algum momento alguém reconstruir uma obra de uma vez? Instantaneamente? Nem Jesus Cristo, e olha que ele é todo poderoso, claro que quando ele deu o exemplo ele não estava falando do físico, mas aquelas pessoas inclusive não conseguiram compreender isso, aqueles fariseus, quando foi perguntado para ele a respeito do templo, ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, depois no contexto para frente, ele disse que ia reconstruir esse templo em 3 dias. Eles achavam que ele estava falando do templo físico, mas ele estava falando ali, não era disso, era dele próprio, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Mas Deus, que é todo poderoso na pessoa de Jesus Cristo, ele não fez isso instantaneamente. Não fez isso instantaneamente. Por quê? Para nos deixar a lição, que nesse processo de reconstrução é passo a passo. Só que a gente não consegue, né? Porque a gente não tem muita constância. O ser humano tem esse déficit terrível, que não se culpe por isso, tá? Todo ser humano, infelizmente, tem esse déficit de querer desistir das coisas quando elas são um pouco dificultosas. As pessoas gostam de facilidade, né? Mas aí fica uma dica para você: nem sempre o que é fácil é o melhor, nem sempre o que é fácil é o mais gostoso, nem sempre o que é mais fácil é o que vai te dar resultado, é o que vai te levar para algum lugar. Mas faça esse propósito com você. Comece a reconstruir algumas coisas que você identifica que precisa ser reconstruído. E aí outro detalhe é que aquele povo ele não fez isso sozinho. O profeta não fez isso sozinho. Zorobabel não fez isso sozinho. O sacerdote da época não fez isso sozinho. O profeta, o Ageu, ele foi um instrumento de Deus para falar para aquele povo, e eles, ao ouvirem, eles entenderam e colocaram a mão na massa, foram para cima e aí fizeram a reconstrução juntos. Não é sozinho. Eu e você podemos fazer muitas coisas sozinhos, mas existem outras coisas que a gente precisa um dos outros. Eu espero que você possa aprender isso hoje, aqui, agora, nesse momento que você está assistindo aí. Que você possa reconstruir aquilo que é melhor, aquilo que é mais importante, que é essa morada que é o seu corpo, que é a sua mente, que é o seu coração, a qual a Escritura Sagrada diz que se tem alguma coisa que a gente tem que guardar o nosso coração. E para isso, para ele ser guardado, muitas vezes a gente tem que tirar algumas coisas, demolir algumas coisas e reconstruir outras. Então, neste tempo, para que você cuide bem da sua casa, para que você cuide bem do seu trabalho, para que você cuide bem, seja lá qual for o local onde você acha que é a sua casa, aquilo que é importante, você primeiro tem que cuidar de você próprio. Você tem que cuidar da sua primeira morada, da morada de Deus, na verdade, né? Aonde Ele habita a sua mente, o seu coração, o seu corpo. Comece a cuidar daquilo que é importante. Então, qual é a morada mais importante que você tem que cuidar? Qual é a casa mais importante que você deve cuidar? Qual é a principal casa? E com isso, eu não estou querendo ser hedonista, achar que você sempre é o centro de tudo, que você é mais... Não é isso, tá bom? É que a gente tem que aprender a valorizar, a dar importância àquilo que realmente é importante. E aí o texto vai dizer que depois de tudo isso, que Deus estava barrando algumas coisas para que o povo pudesse ver que eles estavam no caminho errado, que eles estavam dando importância para aquilo que não era importante. Depois que eles fizeram isso, tudo isso foi dado continuidade. Tudo isso começou a mudar, a prosperar. Bem, não vou dar spoiler, eu vou gravar um outro vídeo depois a respeito da continuação desse capítulo 2 de Ageu, trazendo para uma aplicação para nossas vidas. O que aconteceu depois nessa reconstrução desse templo? As ações, como que se as coisas ficaram melhor, se as coisas ficaram pior. E aí eu já lanço isso para você, faça essa análise. Se aquilo que você tem que reconstruir, se a sua morada, se a principal casa sua, que é você próprio, que é a sua mente, que é o seu corpo, que é o seu coração, nessa reconstrução, nessa autoanálise que você vai fazer,
se isso vai ser bom, se isso vai ser melhor. Lance uma prospecção para frente, pense um pouquinho lá na frente, tente se visualizar se algumas coisas, se você mudasse, reconstruísse, se isso ia ser bom ou ruim. Pense em você daqui a um mês, daqui a 2 meses, praticando tais reconstruções aí na sua vida e veja se isso vai ser bom para você ou não, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Eu me comprometo com vocês, eu vou gravar um próximo vídeo para dar continuidade nisso, para não ficar muito extenso, já está em 20 minutos. Já eu estou chegando aqui no meu serviço também, tá bom? E aí quando der eu vou gravar mais vídeos como esse na caminhada para o serviço, que é interessante. Eu vou dar uma dica aí vocês aí, como que eu poderia classificar, como que eu poderia nomear, como que eu poderia dar um nome para essa prática aqui, para esses vídeos no carro, como que poderia ser, tá bom, gente? Um abraço. Bem, eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou melhor do que mereço. Um abraço, fui.